Então, bem-vindo a todos. Muito obrigada por estarem assistindo esse bate-papo entre a gente, né? Obrigada, Dani, Suzy, por despenderem esse tempinho aí comigo. Elas já vão poder se apresentar. Eu queria só agradecer a todo mundo que está assistindo essa aula, pedir desculpas a todo mundo que pôde comparecer no evento ao vivo. A gente teve um probleminha técnico aqui. É complicado ao vivo mesmo, às vezes dá problema. Eu sempre marco que eu gosto muito de sentir a energia de todo mundo estar assistindo. Tinham mais de 600 pessoas na sala. E saber que no pré-congresso já tinha tudo isso de gente, para mim é muito importante. Claro. Então, eu agradeço de coração quem tirou esse tempinho para ir lá dar um oi pra gente. Tinha gente do Brasil inteiro, né, gente? No chat deu para ver, no comecinho, gente do Brasil inteiro mandando boas energias e vibrações. Espero que seja uma semana muito intensa para vocês. Eu preparei, junto com a equipe que eu tenho, que é super enxuta, mas a gente preparou tudo com muito, muito carinho. Todos os palestrantes foram muito queridos de mandar as palestras todas em muita consonância com a mensagem que a gente pensou para esse Conalco. E hoje eu estou aqui com a Dani e com a Suzy, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as questões socioculturais, a gente vai falar sobre comida e cultura, acessibilidade, vamos falar sobre feminismo, vamos falar sobre responsabilidade social, desperdício, e eu espero que a gente consiga corresponder aí a tudo que vocês pensam também. Depois, se vocês quiserem mandar, enfim, feedback, mandar recado, a gente passa também por e-mail para todo mundo ver. E você quer... Vamos apresentar primeiro? Você quer se apresentar, Suzy, por favor? Dizer, enfim, do seu trabalho, do blog, acho bacana também. Então, meu nome é Suzy, eu sou professora de comunicação, eu sou uma paranaense que foi fazer graduação, fez mestrado no Rio Grande do Sul, aí fui para a Bahia fazer doutorado, fiquei lá quase 6 anos, me apaixonei pela Bahia por um baiano, saímos de lá, fomos para Brasília, foram mais 2 anos em Brasília, depois caí aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu tive meus 2 filhos, o Pedro Luna e a Isabela, e o Pedro Luna, que tem 8 anos, logo que ele nasceu, eu criei, e me envolvi nessa coisa materna, na blogosfera, nos debates de lista de discussão, me apaixonei por esse mundo, porque é um mundo muito legal. E aí eu acabei criando o Bicho Papinha, que é um blog errante, como eu também sou bastante errante nessa vida. Ele é um blog de comida para crianças, incluindo desde bebezinhos, mas é um blog que às vezes está lá, às vezes desaparece, às vezes volta, depende do dinheiro que eu tenho, depende das condições que eu estou, depende do tempo que eu tenho. O blog está meio sumido, a gente está mais com a página no Facebook ultimamente. Mas, como eu gosto muito de comida, eu sou filha de cozinheira, eu sou filha de cozinheiro, e cozinheiro mesmo, cozinheiro de balcão, assim, meu pai foi garçom, depois foi para a cozinha, depois virou o chefe da cozinha, e depois nunca mais eu vi ele, então também não sei, daqueles clássicas histórias de pais que desaparecem. Minha avó e minha mãe são pessoas que sempre estiveram dentro da cozinha, a cozinha da roça, depois a cozinha da cidade. E a minha mãe ainda até hoje vive disso. A minha mãe tem um negócio em comida lá no Paraná, em Cascavel, trabalha com comida a vida inteira dela. Então, isso é uma coisa muito dentro de mim. Não é a profissão que eu escolhi, eu sou da comunicação, eu sou das políticas de comunicação. Então, por isso que quando eu escrevo sobre comida, eu acabo falando muito de políticas sobre comida, porque é um assunto que eu acho que é muito relevante e a gente não presta tanta atenção, a gente joga a culpa da alimentação toda, e aí já falando de feminismo rápido, a gente joga a culpa da alimentação nas mães, então eu acabei fazendo blog e tentando falar mais sobre políticas de comunicação, misturando com comidas e políticas de comida. Falei pra caralho. Muito bacana, obrigada, Suzy, pela presença. Dani, seja bem-vinda também. Você pode se apresentar um pouquinho, falar do seu trabalho, falar do blog. Claro. Eu sou a Dani, eu escrevo no Quartinho da Dani. É um blog que surgiu em 2008. Eu queria um espaço onde eu pudesse falar sobre filhos, sobre alimentação, sobre parto, enfim. E esse blog já é bem velhinho, né? 2008, vai fazer 9 anos. Chegando, bem velhinho. E ele, por um bom tempo, foi uma espécie de diarinho materno, que contava as coisas que aconteciam na minha vida em relação à maternidade. Em 2013, com a chegada do meu segundo filho, ele já ganhou um outro foco, feminismo.
E, e é sobre isso que eu gosto de escrever, sobre isso que eu gosto de pesquisar. Eu sou professora de inglês, que não tem muito a ver com a área da alimentação, mas eu venho de uma família que gosta de cozinhar, né? Aquela família que se reunia aos domingos e cada um levava uma coisa, fazia aquele mesão no quintal. E eu sempre via minha mãe, minhas tias cozinhando e me apaixonei pelo mundo da cozinha e é o que eu gosto de fazer e pesquisar hoje em dia. E a Dani não fala muito sobre isso, mas ela também divide os pratinhos dela no Instagram, né, Dani? Porque é uma delícia, então ela é super fã de fazer as comidinhas pro filho dela, e ela divide, incentiva, né, os seguidores a fazer comida de verdade mesmo, cozinhar comida simples, né, caseira. E é um assunto, acaba estudando mais sobre isso também. E aí, Suzy, eu queria que você emendasse aí essa questão da regionalidade, né, do acesso à comida em cada estado, em cada região. Como que a gente lida com isso na alimentação infantil hoje? Como que a gente está sendo influenciado pela mídia? E vem perdendo bastante, né, do nosso contato com a nossa própria terra, né, nosso próprio Brasil. Então, é muito interessante, inclusive, a experiência de quem já viajou e já morou em muitos lugares, esse choque das coisas que a gente mais sofre quando a gente muda de lugar, é exatamente com a comida. Quer ver uma coisa que é terrível? Eu vivo isso também aqui no Rio de Janeiro, porque eu recebo muitos estudantes para mestrado, doutorado, que vêm de outros lugares do Brasil. A primeira queixa é o feijão. A gente tem esse mito, o Brasil todo come arroz e feijão. Primeiro é mito, porque nem todo mundo come arroz e feijão todos os dias. Nas cidades, nos grandes centros, na vida urbana, pouquíssimas pessoas comem arroz e feijão todos os dias. O Ministério da Saúde chegou a fazer uma campanha um tempo atrás, falando do quanto era completo comer arroz e feijão na alimentação diária, porque fazer feijão não é uma coisa tão simplinha assim, não. Ainda mais quando demoniza a panela de pressão, você fica mais complicado ainda, quando a gente cria coisas do tipo, tem que botar todo e qualquer feijão de molho por uma semana, senão os fitatos te pegam daqui, te pegam de lá. Acaba nessa paranoia do fitato, que as pessoas falam, não vou nem fazer. Tem que deixar um mês de molho, tem que cozinhar por 18 horas, gastar R$80 de gás pro feijão, como se eu estivesse no sítio, no interior, na roça, acordando às 5 da manhã, podendo botar o feijão lá, esquecer dele e voltar depois, 5 horas depois. Criou um certo pânico. O feijão no sul é o feijão preto, majoritariamente, no Rio Grande do Sul. Já no Paraná, ele é o marrom. E ele varia. No Nordeste, você tem 500 tipos de feijão e o tempero muda completamente. Tem quem põe coentro, tem quem não põe coentro. Tem quem põe cominho, tem quem não põe cominho. Quem é que se habitou desde criança a comer feijão com cominho, experimenta o feijão com toucinho e acha um inferno. Então, assim, nós temos vários feijões. E isso que no Brasil a gente ainda não come feijão doce dos japoneses. Mas nas regiões em que nós temos imigração japonesa, no interior de São Paulo, em Londrina, em Maringá, as pessoas comem feijão doce também. Então, assim, há um mundo de diversidade. E eu não gosto muito da coisa do não pode. O Brasil é um país que tem muitas possibilidades e tudo pode. O que não pode é a gente ficar condicionado a uma alimentação homogênea, uma alimentação unificada, toda igual para todas as pessoas em todos os lugares. E essa é a alimentação industrializada. E tem aquelas coisas que são meio disfarçadas, inclusive sobre E aí, mídia tem tudo a ver com isso, porque quem investe em programas de culinária na televisão, quem investe em coisas elaboradas, livros elaborados de culinária, é uma indústria. É óbvio que é uma indústria. E ela não está em consonância necessariamente com o que é melhor para todas as pessoas, muito menos para a sociedade como um todo. Ela está em consonância com o lucro. Usualmente, ela tem patrocinadores, ela trabalha com a lógica dos patrocínios. Então, o que acontece? As pessoas começaram a ter alguma consciência sobre alimentação saudável, então vamos criar a linha orgânica da Sadia. Chama lá um chefe internacional que faz um Food Revolution Day, e o chefe internacional do Food Revolution Day faz uma campanha sobre o frango da Sadia super saudável, etc. Do macro, quando eu estou falando de uma grande empresa, é uma coisa, quando eu estou falando de uma empresa pequena, é diferente. Mas do macro ao micro, acaba que a gente começa a reproduzir um padrão. De repente, todo mundo tem que comer tapioca no café da manhã. E não é mais nem tapioca, é crepioca só com clara e chia. Chia não tem num monte de lugar. A chia,
Coitada da chia, ela nasce lá no Peru, ela vem carregada num caminhão lá do Peru até o Brasil inteiro. Se não veio de caminhão, veio de avião, de barco, de não sei mais o quê. Ela vai chegar cara, dado que ela viajou, ela chega cansada, coitada. E aí tem as bobagens também. Essa chia que viajou isso tudo, caminhão tem rato, caminhão tem barata, supermercado tem rato, supermercado tem... Qualquer lugar que você tiver um monte de comida parada, vai aparecer rato, barata e várias outras coisas. Como é que controla isso? Controla isso com pesticida. Então, às vezes, aquela loja de natureba orgânica tradicional que a gente vê em vários lugares, nem ela é tão maravilhosa quanto a birosquinha da feira da esquina, o cara que sai carregando na rua um carrinho de mão com um monte de fruta que ele pegou ali na vizinhança. Então, na verdade, a gente tem que ter consciência. Eu gosto muito da ideia de alimentação consciente, porque ela te leva a pensar no que você está fazendo, pensar no processo alimentar. Uhum. E fazer essas escolhas com a informação, e principalmente sem esse peso de que você há um padrão e há um ideal do que é a comida perfeita para as crianças e para os bebezinhos crescerem bem. E principalmente essa responsabilidade que a mãe, desde que engravida, ela é a responsável final pela vida daquela criancinha. Então, assim, você está grávida, já começa assim, se você não tomar ácido fólico, o bebezinho vai virar um abacaxi e a culpa é sua. Se você tomar uma taça de vinho, você vai fazer seu filho ficar doente. Se você, as vegetarianas sofrem com o terrorismo da carne. Se você não comer carne, você não consegue levar a gravidez adiante. É um peso do caramba, é desnecessário. Qualquer opção que você tenha de alimentação, qualquer restrição religiosa que você tenha, pessoas que são filhas de Ansã e não comem abóbora, podem muito bem sobreviver e seus filhos vão sobreviver sem abóbora para o resto da sua vida. Dá para se viver em qualquer contexto. Eu adoro as alimentações de períodos miseráveis, por exemplo. Embora eu tenha algumas birras com a macrobiótica, até pela questão do machismo, assim, o criador da macrobiótica é um homem, quem faz as receitas é a sua esposa, que tem o nome dele, assim, senhora Kikuchi. Mas a macrobiótica é muito interessante porque ela é pensada, por exemplo, sobre a lógica de alimentar grandes populações numa situação de guerra e numa situação de pós-guerra. Como sobreviver com muito pouco. Por isso que a macrobiótica basicamente come arroz com deboche. Ela tem toda uma pauta com pequenos ingredientes alterados em cima de um grande carboidrato que faça você viver melhor por muito tempo. Essas teorias são interessantes. Você pode escolher outras, mas o fundamental é nunca pensar que uma é a única, porque não existe uma alimentação possível. Uhum. Especialmente se a gente pensar em Brasil, na cultura, na diversidade que a gente tem, não só de prato, mas de tempero, de acompanhamento, de culturas. A gente tem uma colonização, a gente invadiu uma terra, os portugueses invadiram uma terra que era indígena. Sequestraram os africanos e trouxeram para cá como escravos. No começo do século XX, final do século XIX, a gente começou a ter uma política de imigração bastante forte. A gente tem imigrantes de tudo quanto é canto. No Paraná, eu me lembro que tinha alguém do Paraná no vídeo, no Paraná tem população de ucranianos. São muitos hábitos alimentares. A temperatura, quando está mais frio ou mais calor, a gente come diferente. Os bebês também. Um bebê que não está interessado em papinha pode gostar muito de uma manga inteira. Varia, não pode ser uma coisa só, a gente não pode impor vida para ninguém. Especialmente quando a gente tem contra a gente uma indústria que só quer ter lucro, e que não está muito interessada na nossa saúde, porque ela vende comida e vende remédio, então ela vende a doença e a cura ao mesmo tempo, especialmente num contexto no qual a nossa mobilização política é muito pequena. Então, às vezes o Ministério da Saúde está afinado com as lógicas mais sociais, e a gente tem políticas sociais mais amplas que fazem com que a gente se torne um pouco mais saudável. Aconteceu isso com cigarro. Era glamouroso fumar até os anos 80, fumar era uma coisa de pessoas chiques e charmosas e mulheres lindas. E daqui a pouco fumar foi banido de todos os lugares a partir de legislação, porque era muito mais caro manter as pessoas vivas do que combater o fumo. Se combateu a política de antitabagista foi extremamente eficiente.
Pouquíssimas pessoas fumam hoje. Fala. Deixa eu fazer um paralelo com isso que você falou do cigarro, porque eu tenho visto esse movimento também em relação aos ultraprocessados. Porque em determinado ponto, comer ultraprocessado era chique, né? Era muito lindo. Imagina eu ter acesso para comer biscoito. Feijoada, né? Em lata. Quando eu era criança, era a coisa mais chique que tinha. Uma lata salsicha de leite, uma lata de... E de leite e pêssego em calda. E a gente tem vivido um movimento de retorno, né? Às origens, então, e caindo em desuso, mas ainda para quem tem informação, né? Como que você vê isso? Porque, assim, quem tem acesso à informação já está com essa mudança, está completamente mudando e vendo já o ultraprocessado de uma outra forma, não mais de, tipo, eu tenho acesso a isso, mas... Claro, que chique, né? E hoje o tempo, ele está sendo um dos nossos maiores bens, né? Mesmo porque para cozinhar a gente precisa de tempo, né? Com certeza. Para ter comida em casa a gente precisa de tempo. Exatamente. Seja lá qual for o seu contexto, se você planta ou se você compra. Você precisa de um tempo para isso. Olha, eu acho que assim, o combate aos ultraprocessados é uma coisa que tem dois pontos aí. Porque só faz com políticas, é óbvio. E, por outro lado, essa política ela tem que pensar massivamente. Dá para todas as pessoas, as 100 e tantas milhões de pessoas que temos no país, comer orgânico? Temos uma estrutura econômica, social, de produção que permite? Bom, vamos fazer. Não dá, em alguma instância você vai sempre ter situações em que o processamento vai ter que acontecer. Agora, o quanto e a quantidade de coisas nocivas que se coloca para que isso aconteça é que está o mais embaixo. Eu acho que assim, o Ministério da Saúde tem feito bastante política em relação à alimentação local. Eles têm, se a gente seguisse os manuais do Ministério da Saúde, por exemplo, a gente teria coisas muito legais, porque eles têm um manual sobre anemia fantástico, eles têm uma parceria com a USP para fazer vários livros e coisas de comida feita em casa, dessa comida mais artesanal. No entanto, a Anvisa libera corante que é proibido em vários lugares do mundo. Aquele corante, e não adianta assim, eu tendo acesso à informação, é muito bom para mim, mas meus filhos estão na escola e não tem jeito. A gente consegue esse controle até os 3 anos de idade. Até os 6, para quem só coloca os filhos na escola aos 6, dado que é proibido fazer homeschooling no Brasil. Então, por lei, a gente não pode ter crianças em casa até os 20. A gente vai ter que colocá-las na escola em algum momento. Elas chegam na escola e a comida que vem para o lanche da merenda da escola pública vem com gelatina. No interior, você tem assim, no interior não, em alguns lugares, porque também em grandes cidades isso acontece, você tem comidas bizarras dentro das escolas, porque elas são feitas por licitação e às vezes funciona, às vezes funciona. Eu moro numa cidade que, por acaso, ainda tem uma alimentação boa nas escolas públicas. Mas essa alimentação boa que está nas escolas públicas hoje está reduzida, foi reduzida, eu não me lembro quanto por cento, mas acabaram de reduzir um tanto. Então, assim, a gente tem que pensar mais politicamente e nos juntarmos e começarmos a nos mobilizar em relação à alimentação, porque a publicidade para crianças não pode estar fazendo propaganda de comida processada no intervalo dos desenhos animados. A gente não pode ir assistir um filme, você sai do cinema, seja lá qual você for ver. Você pode escolher Moana, você pode escolher Mulher Maravilha, não é para crianças, mas sei lá, Tartarugas Ninja, você pode escolher Pet, Sing. Você sai do cinema, na porta do cinema vai ter alguma promoção de uma rede, uma grande cadeia de comida ultraprocessada, de comida de baixíssima qualidade. E a propaganda vem junto o brinquedinho daquele filme. Ou seja, quando a gente discute isso alimentação, é um problema muito sério. E quando a gente discute alimentação, então é importante que a gente saia do âmbito individual, né? Do eu posso, eu quero, eu consigo, para
como será que todas as pessoas conseguiriam? Quem somos nós? Quem somos nós? Exatamente. Qual é o nosso futuro? Exatamente. Porque também a gente não vive dentro de uma bolha, né? Até quando a gente vai segurar isso? Não, a gente tem... E aonde nossos filhos estão inseridos em tudo isso e como eles podem ser agentes futuros de mudança em tudo isso também. E Dani, eu vou entrar num gancho aqui com você sobre essa questão que a Suzy estava falando do... Enfim, eu vou só pegar o gancho do tempo, né? O quanto é importante, na verdade a nossa moeda está mudando, né? Então, antes comprar um ultraprocessado era muito bacana, era muito legal, então você precisava de dinheiro para isso, e hoje esses produtos eles são muito mais acessíveis, então hoje você consegue comprar de uma certa forma, muitas vezes mais barato do que um alimento natural. Se a gente comparar isso, sei lá, dentro de um supermercado, provavelmente não. Às vezes você tem uma equiparação de preço. Mas e se você contar o tempo que você vai levar para ir, por exemplo, até uma feira, depois levar esses produtos para casa, descascar, produzir. Muitas vezes não, né? O ultraprocessado, ele é um produto que dura muito na prateleira, né? E o alimento natural, não. Ele vai ser um produto que estraga. Então, eu tenho uma maior frequência, né, de ir também fazer compra. E, enfim, como que você... Então, a nossa moeda, o caro, ele não envolve só o valor, né, do alimento. Então, às vezes você fala, mas legume e verdura é barato, mas não é só o valor do produto em si, mas tudo que agrega em volta, né? E, enfim, conta um pouquinho pra gente como que você vê tudo isso e como você acha que a mulher está inserida em todo esse cenário também? Enfim, conta um pouquinho para a gente, por favor. Eu acho que é importante a gente começar a pensar que quando o bebê começa a comer, a fase de introdução alimentar, ela não começa na panela, né? Você precisa de alguém para ir ao mercado, comprar os alimentos, pensar nesse cardápio, pensar, né, o que o bebê vai comer, o que aquela família vai comer. E aí entra a questão do tempo que a Suzy estava falando, você comentou também. E tempo é privilégio, né? Tempo Que tempo que a gente tem para fazer esse tipo de coisa? De ir ao mercado, de escolher com calma os alimentos e tudo. Então, eu acho que nesse sentido, entra aí uma necessidade de uma nova organização aí familiar. Uma organização em que a gente precisa inserir o homem, o pai dessa criança, nessa organização. É impossível a mulher dar conta de tudo sozinha, né? É ela que vai ao mercado, comprar, levar para casa, lavar, descascar, cortar, cozinhar e dar essa comida para o bebê. Então, acho que a gente precisa pensar nessa nova organização, de chamar mesmo os homens para a cozinha, chamar, para eles começarem a ter responsabilidades também nessa introdução alimentar, né? A gente já carrega tanta culpa, na verdade. A gente sai desse processo aí de amamentação exclusiva, e depois eu vou até comentar um pouquinho também sobre essa questão da amamentação exclusiva, e que a gente é a única responsável por alimentar e nutrir esse bebê. E a gente não pode mais, depois desses 6 meses de amamentação exclusiva, ficar novamente sozinha nessa jornada aí de introdução alimentar e de ficar responsável sozinha pela alimentação desse bebê, né? Então, acho que é preciso a gente conversar e reorganizar toda essa questão, para que a mulher não fique também sobrecarregada em relação à alimentação. Então, eu acho que a introdução alimentar não é apenas em relação à combinação de alimento, decidir se vai ser papinha, se vai ser BLW, não. Entra uma questão aí social que é muito importante, principalmente para preservar essa mulher e não deixar que ela fique sozinha nessa jornada aí que é importante para a família toda. E ela não pode ficar sozinha nessa luta aí que nutrir um bebê. Então, a gente tem que parar com essa coisa de deixar só a responsabilidade nas costas da mulher. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? E há quem diga que para trazer os homens para a cozinha e chamá-los para essa responsabilidade, né, de nutrir o bebê, aqui essa porta só abre pelo lado de dentro. Mas olha, se essa porta não abrir pelo lado de dentro, ela vai ter que abrir pelo lado de fora, porque a gente vai fazer isso, né? De alguma forma. Não dá para esperar toda a vida essa porta abrir pelo lado de dentro. Então, em se tratando dessa nova organização familiar,
Eu acho que cabe aí, se essa porta não abre pelo lado de dentro, a gente conversar e a gente conversar e falar, olha, nós somos responsáveis por isso aí, por essa alimentação. É inclusive uma nova chance para essa família aí se organizar em relação aos hábitos alimentares. E, enfim, eu acho que conversa clara, eu acho que chamando esse pai, né, numa conversa séria sobre isso, e a gente não pode de jeito nenhum ficar sozinha nessa função aí de alimentar as crianças. Então, a gente estava falando de amamentação, né, que é um alimento super completo para o bebê durante o primeiro ano de vida inteiro dele, e como isso deveria ser incentivado, né, Dani? Por uma questão social até. Exatamente. Em relação à amamentação, a gente tem essa recomendação de que a amamentação tem que ser exclusiva até 6 meses do bebê, e que até 1 ano de idade do bebê, o aleitamento materno, o leite materno, ele é o principal alimento desse bebê. Mas, infelizmente, a nossa licença maternidade, se você não for funcionário público, é de 4 meses apenas. Eu acho essencial que as famílias saibam que esse leite, ele é importante, enfim, sempre, né, principalmente no primeiro ano do bebê, nos 2 primeiros anos também. Mas, e essa mãe que tem que voltar a trabalhar quando acaba a licença maternidade, né? O bebê está com 4 meses, e eu acho importante também que ela saiba que é possível ordenhar, deixar esse leite congelar num vidro esterilizado, de vidro, com tampa plástica. E claro que toda essa informação ela tem que circular, né? Mas você pensa numa mulher que tem que trabalhar o dia inteiro, enfrentar esse trânsito caótico aí das cidades grandes, e chega em casa e ainda tem que ordenhar e deixar esse leite para o bebê. Que tempo ela vai fazer isso, né? Qual é o custo emocional, físico, de todo esse processo de ordenhar e deixar o leite para esse bebê? Então, quando a gente fala em aleitamento materno exclusivo até 6 meses, e principal alimento do bebê até 1 ano de idade, a gente tem que pensar também por esse ângulo de que no sacrifício que essa mulher vai precisar fazer para conseguir manter esse aleitamento, né, que não é uma coisa fácil. Eu tentei ordenhar logo assim que eu precisei voltar a trabalhar, e eu confesso que foi uma coisa assim bastante difícil. Não é impossível, dá para fazer, mas a gente tem que pensar nessa mulher também enquanto ser humano, né? Ela não é a única função dela amamentar esse bebê, né? Embora seja extremamente importante, não é a única função. Então a gente precisa pensar em política pública. Então, eu acho também assim, quando você falou a criança não é só da mãe, a criança ela é da sociedade e a mãe também é da sociedade. Eu acho Exato. Que no trabalho o patrão tem que saber que essa mãe está amamentando e tomar vergonha na cara e não ficar exigindo rotina dela da mesma forma que ela tinha antes, porque ela vai ter um tempo. A gente trabalha, agora com a aposentadoria mudando, a gente vai trabalhar mais ainda. A gente trabalha cerca de 35 anos da nossa vida. Sim. A gente parar 4 anos, pensando para quem teve 4 filhos, ao longo dessa rotina inteira para conseguir cuidar de criança, para conseguir fazer a sociedade andar, para conseguir fazer a humanidade estar vivendo, não é tão grande assim essa licença. Mesmo que a gente tem férias, a gente tem que ter direito a uma licença maior e decente, e o pai também, que é uma licença de 20 dias, não serve para nada. É importante a gente falar também em licença parental, né? Não só licença maternidade, porque a gente já falou sobre isso, a criança é do pai, é da mãe, é da sociedade, é da escola, enfim, todo mundo tem essa responsabilidade aí. E a gente estava falando sobre a questão do trabalho, do patrão, e desse lugar, né, onde a mulher trabalha. E esse lugar, ele tem um espacinho ali onde ela pode se ordenhar com calma, com tranquilidade, né? Eu nunca vi, assim, nenhum lugar onde eu trabalhei tinha esse espaço para ordenha. Né? E como é que essa mulher dá conta disso sozinha, com essa responsabilidade toda, com essa culpa de que ela é responsável por essa amamentação, por essa alimentação, né? Pela nutrição desse bebê. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, assim, não a nível individual. Essa mulher, ela não é sozinha responsável por isso, tá?
Enfim, a gente tem que começar a cobrar de quem realmente pode mudar esse cenário aí para todo mundo, para o coletivo. Porque a gente não está falando da minha família, da família da Suzy, da família da Aline. A gente está falando da família de tantas pessoas que precisam, né, dessa licença maternidade mais estendida, que precisam dessa licença parental, né, que existe em outros países. Por que não existe aqui? Por que é tão curto esse período, né? Por que a recomendação é de 6 meses de amamentação e a licença maternidade acaba quando o bebê completa 4 meses? Isso chega a ser uma maldade mesmo com essa família. Como que uma violência contra a mulher. Exatamente. Então, e contra a criança também, né? Que vai ser privada aí desse leite, que é importante para ela. Então, a gente precisa, como a Suzy estava falando, falar sobre política pública. Não tem como falar sobre alimentação, sem falar em política pública. E, gente, como que vocês veem... Então, a gente vai falar sobre introdução alimentar, né, aqui no CONALP. Como vocês enxergam o papel da mulher nesse momento de introdução alimentar, em diferentes pontos, assim, sabe? Acho que a gente estava conversando, só para exemplificar melhor, né, eu estava conversando com elas antes aqui, a gente falando quem que está responsável por essa alimentação, não só na hora que oferecer, então, e toda a nossa rede de apoio, quem é a nossa rede de apoio, né? E como que isso sobrecai nas costas das mulheres em todos os níveis, assim, incluindo na nossa rede de apoio. Consegue entender o que eu... acho que sim. Eu acho que quando a gente fala sobre introdução alimentar e a gente começa a falar sobre essa questão de que tem que ser orgânica, de que tem que ser assim, tem que ser assada, a papinha tem que ser desse jeito, de outro, no nível individual, a gente vai ter aí, de repente, uma mulher, né, com um pouco mais de rede de apoio, mais privilegiada, ela vai ter uma ajuda, né, de até uma outra mulher que vá para a casa dela cozinhar essa papinha, para que o filho dela coma orgânico e coma aquela papinha perfeita, com as combinações perfeitas, né? Mas, e essa mulher que está lá cozinhando, quem está com o filho dessa mulher e o que o filho dessa mulher está comendo? Né? Ele está comendo orgânico também? Quem está cozinhando essa papinha dele? Quem está com ele? Né? Como é que está essa alimentação, essa amamentação? Então, a gente tem que pensar sobre o coletivo, né? A gente tem que falar sempre sobre o coletivo, não adianta falar sobre mim especificamente. E eu acho que antes, Aline, você estava falando sobre a questão de não culpar a mulher, o mother shaming, que eu achei muito bacana você falar, e que em grupos, no geral, a gente costuma... Eu não quis sair dessa a tempos, mas eu vejo muita culpabilização, né, da mulher. E sabe, não dá. Como que essa mulher que está lá cozinhando na casa de uma outra família, né, para um outro bebê que não é filho dela, então a gente tem que pensar sobre essa questão de culpabilizar a mulher o tempo inteiro, né? E pensar que é o seguinte, nesses grupos que a gente frequenta na internet sobre alimentação infantil, quem está lá buscando informação, quem está lá tentando melhorar, quem está lá tentando fazer a coisa certa, é mulher. Você não vê homem interagindo nesses grupos, né? Muito raramente, um ou outro. Eu, para ser bem sincera, particularmente nunca vi um homem tirar uma dúvida sobre introdução alimentar, ou sobre se pode dar mingau assim, assado, se pode dar o alimento inteiro, eu nunca vi. Então a gente já tem que levar em conta que essa mulher, ela está ali sozinha, tentando fazer a coisa funcionar. Então a gente tem que pensar nessa mulher que está ali sozinha, tentando melhorar a alimentação dessa criança, tentando fazer a coisa certa, e de forma alguma culpabilizar essa mulher que está tentando ali acertar, sem apoio, né? Tentando fazer tudo sozinho. Muitas vezes a gente está julgando uma mãe pelo que ela faz, mas sem perceber toda a história por trás daquilo, né? Então, acho que foi até no texto que a Suzy escreveu, eu não me lembro muito bem, eu li bastante coisa sobre o assunto esses dias, falando que, assim, enquanto tem uma babá dando papinha orgânica para um bebê na Zona Sul do Rio de Janeiro,
o bebê dessa babá está com uma terceira pessoa, né? E essa pessoa, ela não está tendo, a única coisa que ela tem de possibilidade ali, muitas vezes é uma mamadeira com engrossante, né? E a situação, né, o contexto social e o contexto socioeconômico coloca ela nessa situação, porque obviamente ela não vai conseguir pagar para a babá dela a mesma coisa que ela recebe. Então eu tenho uma pessoa recebendo menos dinheiro para fazer esse serviço também. Eu tenho toda essa rede de apoio sendo apoiada por mulheres, majoritariamente. Então eu vou formando minha rede de apoio com a avó, com a tia, com a empregada, com a babá, né? E cada qual se apoiando nas outras, né? Até chegar num contexto onde eu vou ter um bebê que muitas vezes o que sobra para ele é um tempo extra ou um depósito de criança, né, numa escolinha onde não tem cuidadores suficientes, mas é a única coisa que aquela mãe consegue pagar. Então, na hora que eu tô pensando que essa mãe não dá o melhor, em que contexto que ela não tá dando o melhor dela, né? Em que contexto que eu tô apontando o dedo e falando que ela não dá o melhor? É muito complicado falar sobre isso, né? E aí acho que é uma responsabilidade enorme a nossa acolher essas pessoas, ouvir, né? Ouvir o que elas têm a dizer e, sei lá, de repente começar a arrumar soluções, criar soluções ao nosso entorno, que seja na nossa comunidade, no nosso bairro, não sei. Mas Você está falando aí sobre esse bebê, né? Dessa pessoa que trabalha na casa de uma outra da Zona Sul, com quem que esse bebê fica. E é importante a gente resgatar aí que geralmente esses bebês, eles ficam até com o irmão mais velho, né? Com os irmãos mais velhos. Então, assim, são crianças cuidando de outras crianças. Olha o tamanho da responsabilidade. Daí, como é que você vai culpar essa mãe nessa situação, nesse contexto, e dizer, olha, o melhor mesmo, o ideal é você oferecer essa papinha orgânica com essa combinação aqui. Fazendo BLW, deixando no tempo do bebê. Sem falar no desperdício, né? Que o BLW a gente sabe que é uma técnica bastante que é bacana e que ajuda o bebê a reconhecer cada alimento, escolher, mas tem essa questão também do desperdício. Né? Quem são essas pessoas que podem desperdiçar esses alimentos? Né? Quem são essas pessoas que vão confiar no bebê que está ali escolhendo aquele alimento? Né? E para você confiar nesse bebê, você precisa de informação. Né? Para você confiar que ele vai fazer as escolhas certas na hora de se alimentar, você precisa de informação. Que tipo de pessoa é essa que vai dispor desse tempo para ler sobre o BLW, para ler sobre confiar nesse bebê, que está fazendo escolhas ali certas ou não? Enfim, eu acho bastante impossível culpar essa mulher, né? Já tem tanta culpa aí. E quando a gente toca nessa questão do BLW também, eu tenho, inclusive, discutido bastante com o meu grupo sobre isso, sabe? Quem é essa família? O que ela come? O que ela tem condições de comer? E muitas vezes a gente e isso não é incomum, né? A gente ter o próprio responsável ficando sem comer para a criança poder comer. Então, se eu tenho algo para dar, eu quero que aquele algo seja o mais aproveitado possível. Então, a própria culpabilização de eu colocar uma colher na boca, mesmo sem a criança querer, ou oferecer uma mamadeira com um espessante, com um engrossante, que muitas vezes é a única coisa que tem, né, no momento. E isso, como não está do nosso lado, né, como não é nosso vizinho que está acontecendo, a gente desumaniza, né, Dani? Eu acho que existe uma tendência muito grande de desumanizar hoje, da gente tirar... Quando a gente olha do nosso lado acontecendo, a gente toma aquilo, a gente toma essas dores, a gente imagina se fosse a gente, né? Mas como é muito longe, a gente não tem, né? Não são pessoas que parecem com a gente, não levam o mesmo estilo de vida com a gente. E que responsabilidade a gente tem sobre isso? Nenhuma? Exato, eu acho que tem essa questão aí mesmo, né? Tem que analisar o contexto, tem que analisar quem é essa família, quem é essa mulher, esse pai, que podem viabilizar aí esse tipo de alimentação. Né? Eu vou dar um exemplo assim, de como aconteceu um pouquinho comigo em relação à introdução alimentar de Arthur. Eu
seguia o BLW, era a única forma que ele aceitava essa alimentação. E eu também via muitos benefícios e tudo, me informei, estudei. E aí dei início. E eu vou te dizer que não foi fácil, porque ver o alimento ali ser desperdiçado já era uma questão para mim, né? Embora eu soubesse que existia aquele babador, como é que é o nome daquele babador? Caca-migalhas, né? E existiam formas de aproveitar aquele alimento ali que caísse, de repente colocando um tapetinho, um plástico no chão. E uma outra questão também que era muito, muito importante para mim era a questão da logística, né? Um bebê comendo sozinho, ele suja tudo, que é normal, né? Ele vai sujar tudo. Arthur sujava toda a cadeira, e era o chão, era tudo. E era naquele momento do almoço que o meu mais velho estava chegando da escola para almoçar, morrendo de fome. Então eu estava ali com aquele bebê completamente sujo, com aquela cadeira suja, com aquela sala suja, alimentar. Mas o velho estava chegando, dar banho no bebê, limpar a cadeira. E aí você fica numa sinuca de bico, viabilizar aí esse tipo de introdução alimentar, né? Então tem que analisar contexto, tem que analisar possibilidades, né, daquela família, como que essa família vai trabalhar isso aí. Então não é você dizer que é a única possibilidade, que é a melhor de todos. Não, não é, né? Vai ser melhor para alguns, vai ser terrível para outros. Então a gente tem que pensar assim em contexto mesmo, né? Não é toda família, não é para toda família, não é toda família que vai querer também, né? Então, essa coisa de demonizar um tipo de introdução, né? E dizer que só uma é certa, que é a melhor de todas, a gente cai na culpabilização. Porque a mulher que não pode fazer determinado tipo de introdução alimentar, como que essa mulher vai se sentir? Poxa, eu não estou fazendo o melhor para o meu filho, porque o melhor é só desse jeito, só existe essa possibilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar nessa mulher como ser humano, né? Como um ser social que está ali tentando, a duras penas, dar conta desse bebê, dar conta dessa família, dessa alimentação, muitas vezes sem ajuda, sem apoio, sem informação. Então, a gente tem que parar um pouquinho de julgar as mulheres que estão ali. Sair do individual, né, Dani? Sair do individual, sair do tipo, eu consegui. Isso, como se fosse um troféu, né? E dá quando, na verdade, é só um meio que aquela família ali conseguiu colocar em prática essa alimentação. Exatamente. E acho que mais assim... E eu acho que é isso que esse Conalco tenta trazer também para todo mundo. Entender bastante o contexto e dar escuta, sabe? Escutar e acolher, entendeu? Essa família. Tem uma coisa que eu queria falar. Claro, vai, Suzy. Então, eu acho que tem, assim, BLW na minha cabeça é a gourmetização do comer de capitão, como eu tinha falado antes no papo da gente. Né? A gente sempre, assim, intuitivamente, a gente sempre comeu com a mão. Foi uma criação de valores que inventou, e é muito louco, porque eu já vi isso com vários casos. A mãe faz o BLW, faz aquela coisa toda linda, aí a criança vai crescendo, quando ela chega aos 4 anos, você diz, tem que comer com a colher, não mete a mão na comida, que falta de educação, enfia o Então, assim, a gente tem uma certa noia com os costumes e com os hábitos. Assim, criança comer com a mão, toda a sociedade já fez. Se a gente falar comer com a mão é mais fácil para a cabeça de qualquer um, para qualquer mãe, do que ficar com essa teoria imensa. O tempo do bebê, ele é lindo. Eu tentei respeitar ao máximo o tempo dos meus filhos para comer. Não dava, nunca deu. Por quê? Porque eu trabalho, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que levar um para a escola que tem 3 anos a mais, que é bebezinha, eu tenho que fazer... E nesse ritmo, é muito ilusório, tem muita fantasia a gente achar que é possível e viável um BLW ipsis literis, aquela coisa assim, BLW do jeito que deveria ser, respeitar todo o tempo. A gente tem que entender que a gente tem que respeitar assim, o máximo do tempo da criança, a gente tem que pensar talvez mais em satisfação, porque a criança às vezes
tá dizendo não quero mais, você fica lá só mais um pouquinho, põe mais um pouquinho, por favor, põe. Mas essa posso falar, eu acho que assim, desculpa te contrapor, mas é que assim, até quem não defende, porque eu conheço uma linha de profissionais da saúde que também não defende a amamentação além dos 6 meses, eu conheço, tá? Então, e eles chegam na mesma, dualidade, que é eu respeito o contexto do outro, mas eu acho que a gente também tem que respeitar quem consegue, e quem tem funções, e quem pode, entendeu? Porque assim, eu conheço muita gente que se adapta super bem, e que dentro do contexto familiar dá super certo. Então não é um negócio que é tipo impossível, ou não dá de jeito nenhum. Impossível pra Até mim, a questão da cama compartilhada, a amamentação por 1, 2 anos. Então eu já entrei nessa discussão, porque com o profissional da saúde, de falar assim, porque eu não admito que o bebê mais de 1 ano está mamando. E eu esbarrar nisso e falar assim, ok, mas será que você não está entrando nos valores daquela família? Exato. Será que você não está entrando no contexto familiar? Ao invés da gente achar soluções dentro das escolhas, porque tem escolha que é de criação. Né? Eu faço minhas escolhas porque eu escolho como criar meu filho de determinada forma. E acho que nessas escolhas que a gente faz de criação, é difícil o profissional chegar e falar o que a gente tem que fazer, o que dá certo ou o que não dá, né? Claro. Quer dizer, dentro da minha casa eu vou conseguir que dê certo. Não existe um único modo de vida. Exatamente. Não existe um único modo de vida. Mas é só pra gente não entrar num embate completamente oposto e falar que não dá de jeito nenhum. É só o seguinte. Assim, nem DLW, nem nada é absoluto. Exatamente. A única coisa que é absoluta é dogma. Quem é religioso tem seu dogma. E assim, se você fizer o pecado, você vai para o inferno. Em alimentação, a gente não pode ter dogma. Não dá para ser assim. E acho que também tem já vou entrar na coisa de compromisso, que eu tinha te dito que eu queria conversar um pouquinho. É um compromisso nosso, não só assim, como profissional, mas como mães. Não é só não julgar, é possibilitar outras coisas. Exatamente. A pessoa que está na sua casa limpando o seu chão pode trazer os filhos todos os dias que eles estiverem gripados? Ou você vai fazer cara feia se a criancinha for lá comer a chia do seu filho? Exatamente. A questão é assim, nós temos que mudar o nosso comportamento como sociedade para permitir que a avó que cuida do neto e que ajuda você em casa, se você tem essa sorte, deixar que ela traga. Ou entender também que se ela mora numa favela, ou se ela é uma mulher negra, ela tem condicionamentos específicos e talvez ela não venha trabalhar sempre na hora que você precisa dela. Se ela mora numa zona de conflito, especialmente em grandes cidades, ela vai ter dificuldades para chegar em vários dias. E você desempregar essa mulher e trocar por alguém que te atenda melhor, do jeito mais que funcione melhor para você, pode significar uma desgraça na vida dela. E a gente tem esse peso. Entender que quando você chega na creche e a berçarista negocia, é uma coisa que eu briguei muito no caso dos meus filhos, porque acontecia, volta e meia, as berçaristas, as pessoas que estão lá, dão uma bala escondido. A nutricionista disse que não era para dar, a dona da creche disse que não era para dar, mas ela entende que aquela bala vai fazer aquela criança ficar mais quieta. Então, cria o prêmio bala. Você tem que conversar com ela, entendendo o condicionamento dela. Ela está ali sozinha com 9 crianças. Quem já ficou sozinho com 9 crianças? De 2 anos, 1 ano, 7, 8 meses. As de 7, 8 meses eles não dão bala, não. Geralmente é acima de 1 ano. É um negócio terrível. Então, a gente tem que fazer é ir lá ministrar a oficina. Nós, mães, podemos tranquilamente entrar dentro das escolas, ir na casa das pessoas que trabalham com a gente, ou fazer o contrário, ou trazê-las para dentro da nossa casa plenamente, para se ter confiança, para esse diálogo se estabelecer. O diálogo sem olhar para o outro, sem deixar o outro falar, é muito complicado. E também a ajuda tem que ser mais material. A gente tem que dedicar tempo a isso. Eu sei, e profissionais eu acho que mais ainda, assim, um profissional, quando ele parte do princípio, eu sei a verdade, você não estudou para isso, ele já se coloca num lugar hierárquico muito difícil. Um profissional é alguém que estudou sobre algo, que realmente conhece coisas que as outras pessoas não conhecem, mas a função dele ali é ajudar as pessoas a conhecerem também, ou pelo menos fazerem o melhor possível. Se você chega com uma planilha pronta, dê 3 folhosos, ofereça, não sei quantos, 5, 8 cores num prato, etc, etc, você está determinando uma coisa extremamente difícil e não ouviu a pessoa. E viabilizar, né? Sem falar que você, sendo um profissional da saúde, você pode ter todo o conhecimento científico,
do mundo. E não mas saber quando cozinhar. você está ali de frente com uma mãe que diz, olha, eu não tenho condição de oferecer esses 5 alimentos aqui que você está me mandando oferecer. E aí você faz o quê? Né? Pensa em 3. Né? É. Então você tem que ter essa flexibilidade. Você está lidando com humanos, você não está lidando com máquinas que vão ali seguir o seu tutorial, né, de como deve ser a alimentação perfeita. Eu queria voltar só um pouquinho no que vocês estavam falando sobre escolhas, né, em relação à papinha e BLW. E a gente falou muito sobre a questão familiar, né, de como é possível isso para aquela família. Só que a gente também esqueceu de falar um pouquinho sobre a escolha do bebê, né? Que no meu caso, por exemplo, por mim, eu teria escolhido a papinha por ser mais fácil e por ter essa garantia, muito entre aspas, de que ele iria ingerir os nutrientes necessários naquele dia, blá, blá, blá. Mas acontece que meu filho não aceitou a papinha. E aí você faz o quê? Né? Você dá o alimento inteiro para a criança. Então, não é só a escolha da família, a escolha da mãe, a escolha do pai. Tem ali um outro ser ali que é tudo sobre ele, né? Em relação que no final das contas... E ele é membro dessa família também. Exato. Não, e dentro da própria alimentação, ele é o protagonista, né? Exato. Ele que vai decidir. Eu posso pensar em tudo, mas se isso vai dar certo ou não, vai depender bastante dessa pessoa, que é uma pessoa, né? A Aline estava falando sobre o profissional da saúde que era contra a amamentação. Depois de um ano. Depois de um ano. Meu filho não comia, ele mamava. Eu ia fazer o quê? Eu ia parar de dar esse leite, que era o que sustentava aquele molequinho? Não tinha como, sabe? Então, assim, você pode até ser contra isso, contra aquilo. No final das contas, você vai ter que optar por aquilo que está funcionando, né? Tá funcionando ele comer uma banana inteira? Não está funcionando a papinha de banana, então dá a banana inteira. Você vai deixar a criança sem comer. Então tem ali o protagonista da história que a gente também não pode esquecer, que é a criança. Que a gente tem que considerar com certeza. E lembrar que a amamentação não é só comida, né? A amamentação envolve um monte de coisa, de anticorpos a afeto, a segurança, etc. Que são muito mais amplos. Com certeza. Os meus mamaram até 4 anos e meio, os 2. E eu era olhada como um ET, e eles também, mas... É a nossa realidade, a gente queria, a gente gostava. É isso mesmo. Lide com isso, né? Lide com isso. E, gente, vamos começar a fechar o nosso assunto. Tem milhares de coisas pra gente falar, seria muito legal, mas sempre quando a gente fala, a gente gosta de problematizar, né? Mas sempre quando a gente problematiza muito, surge aquela sensação de tipo, tá, mas o que a gente faz agora, então, sabe? Como que a gente pode fechar esse assunto? Eu acho que, só dando uma palhinha, assim, eu realmente considero que não é um assunto que se encerra, mas a gente começar a assumir essa responsabilidade do geral, né, do global, e sair um pouco do micro, do eu, minha realidade, para até, tipo, a minha comunidade, né, as pessoas que estão ao meu entorno, a minha família. Se eu englobo isso já para minha família, eu já estou fazendo uma certa diferença. Se eu transmito essa informação para alguém, eu já estou fazendo essa diferença. Como a Suzy falou, se eu dou abertura para conversar com mulheres que têm realidades diferentes da minha e, de certa forma, poder ajudar, né, de algum jeito, eu já estou fazendo a diferença. Então, não sei, se vocês quisessem, a Suzy me indicou um vídeo de uma nutricionista que foi bem bacana, eu vou passar aqui no final, para a gente concluir, mas se vocês pudessem, cada uma de vocês falar, enfim, falar um pouco o que vocês esperam, ou fazendo um fechamento mesmo. Quem quer começar? Posso começar? Pode. Vai. Então, eu queria fechar falando assim que quando a gente fala sobre alimentação infantil, nutrição alimentar e tudo mais, eu vejo muita gente desesperada na internet, procurando receita, e enlouquecendo, e fazer 1000 coisas, e tentar fazer tudo caseiro, tudo, né, perfeito, maravilhoso. Eu queria dizer que pode ser simples, não precisa ser complexo, né? Fazer biscoito, fazer pão, essas coisas dão muito trabalho, são bacanas, é legal a gente saber, é legal ter receita, é gostoso, é saudável, mas eu queria lembrar, assim, que a gente precisa voltar a ser um pouco mais simples, né? Que esse lanche da tarde dessa criança não precisa ser um
pão com com chia, com gergelim. Pode ser, pode, é maravilhoso. Mas pode ser um aipim com manteiga, pode ser uma batata doce, pode ser uma fruta, né? Pode ser um ovinho mexido. Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente acabou enlouquecendo, assim, em relação à alimentação, querendo fazer tudo perfeito e maravilhoso, né? E quando a pessoa fala que tem que ser tudo caseiro, a gente pensa logo em biscoito caseiro, pão caseiro, bolo caseiro. E essas coisas exigem tempo, dedicação, ingredientes, né? E eu queria dizer que a gente podia ser um pouquinho mais simples, né? Então, eu queria terminar esse debate dizendo que a gente precisa ser um pouquinho menos exigente com a gente mesmo, né? Principalmente mulher, mãe, e lembrar que as coisas podem ser mais simples do que a gente imagina. Aí vai ficar tudo bem, se for simples também. Eu acho que na mesma onda da Dani, mas por uma outra pegada, acho que a gente também tem que confiar na nossa comida. Porque tem muita essa paranoia, assim, criança não pode isso, não pode aquilo. Tem os não podem, é claro. Assim, a gente sabe, a gente tendo informação, a gente sabe que não é para dar camarão para beber. Mas pode dar bode, sim. Pode dar buchada, sim. Bucho é bom. Se tiver sangue no sarapatel, não tem problema. O problema é o caldo em cubinho. O problema é se tem linguiça junto. Se você usar miúdos que são baratos, são acessíveis, são chatíssimos de fazer, para quem é urbano e não come mais tem nojinho, pode ser, mas muita gente comeu a vida inteira e fica com medo. Polenta é bom, polenta feita com milho verde, fresco, é ótimo, e não dá tanto trabalho assim, quem faz no sítio sabe, quem está na roça sabe. A comida típica brasileira, a comida usual da população, ela é boa. A farinha de mandioca, ela pode ser fantástica, e não tem glúten, o pessoal tem pânico com glúten. Você consegue fazer pão de mandioca apodrecida, você consegue fazer milhares de coisas no Brasil. Peixes, a riqueza de peixe que a gente tem na região norte, a maravilha que é o cumaru, que é um negócio que é fantástico para tosse de criança, a banha de porco no interior para passar no peito da criança. Existem milhões de coisas muito legais na cultura popular e a gente tem que resgatar a nossa cultura. E resgatar não só no sentido de ser saudável e nos alimentar, mas também de resgatar a nossa própria identidade dentro daquilo. Porque a coisa que a gente mais gosta de lembrar é da comida da avó, da comida da mãe, e é exatamente esta comida do coletivo, coletivizar o máximo possível. É claro que no mundo de mãe solo, cada vez mais solo, é muito complicado isso, mas você encontra comida muito boa, às vezes, num boteco de esquina muito barato de PF, melhor do que nos restaurantes médios para crianças. Você tem que pensar que a comida popular, o dendê tem sido criminalizado porque a gente lê coisas internacionais falando do palm oil. Só que o palm oil que eles estão analisando lá é um óleo mega industrializado, que vem de diferentes palmas e que é distribuído por aí. Esse dá câncer. O dendê que a baiana faz, espremendo o coco lá no interior da Bahia, quando você vai para o Recôncavo, você começa a ver as mulheres fazendo dendê ali em Cachoeira, nas cidades. Aquele dendê ele é extremamente saudável, ele é cheio de vitamina A. Sim, uma muqueca pode ser dada para uma criança. De camarão não, mas de peixe sim. Ou de ovo, ou muqueca de chuchu. A gente tem milhões de coisas muito legais que nós cozinhamos e estamos perdendo os hábitos. O hábito do miúdo, do consumo de miúdos, por exemplo, a gente perdeu. E aí a gente tem que pensar, o que é mais importante? Bom, a gente sabe que não é orgânico, tem risco. Sempre vai ter, todos eles. No entanto, não tem muita distância entre o fígado e o peito do frango, não orgânico. A quantidade de antibiótico que aquele frango recebeu está em todos os lugares. Essa balela de que fica tudo no fígado escondido e o resto está limpinho é ícone. Assim, não. Obviamente, se o bicho foi contaminado, ele está contaminado. No entanto, a gente vai ter essa batalha, que é longa, contra uma outra batalha, assim, está aumentando o nível de anemia nas crianças. Tanto que a nossa farinha de trigo é enriquecida com ferro. Está aumentando por quê? Porque a gente não dá miúdos.
Você pega um pacote de 1 quilo de fígado de galinha, separa um por um, bota no congelador, num potinho, num negocinho de fazer gelo, você tira um, bota na sopa uma vez por semana, já garante uma dose boa de ferro. Então, assim, a gente tem que nos voltar para as nossas origens, nos voltar para as nossas condições e tentar pensar mais nelas, inclusive nós como nutricionistas. Eu sofri muito nas vezes que eu tive diabetes gestacional, eu tive que ter acompanhamento nutricional, e eu sofria bastante, porque eu dizia, olha, eu estou na Bahia, aqui não tem rúcula, mas aqui tem língua de vaca. Posso usar língua de vaca? Ai, não sei o que é. Uma nutricionista baiana. Língua de vaca é uma folha que tem aos montes, em qualquer supermercado, qualquer feirinha em Salvador. Então, pensar mais no nosso contexto, tentar também pensar as nossas comidas, e a comida da criança é a comida que a gente come. A comida da criança, o BLW, por isso eu falei do comer de capitão, o BLW é legal quando a gente está ali na mesa e a mãe pega um pouco de arroz, um pouco de feijão, mistura com farinha, faz aquela bolinha, e o filho, e qualquer comida que você fizer em casa com criança, esse é um clássico. É uma dica que eu sempre dou e sempre funciona. A criança não quer comer, você fez lá qualquer coisa, mistura um pouquinho com a bolinha e vê se ela não come. Isso, assim, se você misturar a comida, se você pegar a comida, um pouco de arroz, um pouco de feijão, moldar e fizer uma bolinha, usualmente elas comem, elas gostam. E elas gostam, talvez, mais pela intimidade com que a mãe fez teve com aquela comida, pela mãe ter botado aquilo na boca ou na mão, do que pela ideia daquela comida. Se ela só receber a comida, talvez ela não fizesse isso. É claro que eu falo de um lugar de quem gosta de cozinhar, e gostar de cozinhar é uma coisa que se aprende. Uhum. Você ir para a cozinha é uma coisa que às vezes, ai, que saco. Tem que começar pensando nos horários em que dá, quando a gente tem um tempo livre, e pensar na cozinha coletiva. Juntar 3 ou 4 mães para fazer a comida pode ser um barato. A gente faz, por exemplo, eu faço com algumas amigas minhas isso. Uma faz o caldo, a outra assa as abóboras e a gente troca. Uma vai na feira e deixa um pouquinho na casa das outras. A gente pode também voltar a resgatar o sentimento de comunidade, mesmo sendo muito difícil. Mas acho que estamos melhorando muito. O fato da gente estar aqui debatendo, tendo esse papo super gostoso, já é um sinal de que a gente está pensando um pouco mais nos outros e está com menos regra pronta, com menos dogma, com menos obrigação na cabeça das pessoas que alimentam crianças e bebês. Muito legal, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Eu vou deixar então um videozinho que a Suzy indicou, de uma nutricionista muito bacana. E o blog Come-se, da Neide Rico. O blog Come-se, que é um blog que tem várias receitas regionais também. E vários vídeos bacanas. O próprio Bicho Papinha também tem várias receitas regionais. Então é legal assim, não é que a gente aqui, né, por exemplo, eu tô no estado de São Paulo, eu não vou conseguir o Dendê da Baiana, mas quem tá lá, né, vai conseguir, vai ter acesso. Você consegue farinha de milho. Não, a gente consegue um monte de coisa muito fácil, né, aqui. Carne de porco maravilhosa. Exatamente. E eu queria deixar um recado que também deleguem, sabe? Assim, realmente não façam tudo sozinho, não queiram carregar o mundo nas costas, porque assim a gente só fica sobrecarregada e só reclama. E a gente não precisa disso, né? Eu acho que a alimentação infantil é uma responsabilidade de todos, não precisa carregar toda essa responsabilidade nas suas costas. A gente tem que saber mesmo que todo mundo é responsável. E nem que haja muita conversa para isso. Tem que ter muita conversa e que várias portas se abram por dentro, né, Dani? Mas nem que a gente tenha que dar uma batidinha ou enfiar o pé na porta, que seja. Lembrando que o direito à comida é um direito da criança, né? Exatamente. Mas é isso, pessoal. A sociedade tem que... Meu pai era operário, minha mãe dona de casa, e eles vieram da roça para a periferia, então minha mãe aprendeu a se virar com o que ela encontrava aqui. Então ela ia para a feira, comprava tudo fresco, sempre tinha uma proteína, uma verdura refogada, um arroz, um feijão, uma salada, sempre tinha uns 5 pratos na mesa. Eu fico muito comovida quando eu lembro que minha mãe, eles não tinham dinheiro. E mesmo assim a comida era uma comida tão equilibrada, né? Que ela conseguia dar para 5 filhos
uma comida que hoje eu considero que é uma comida perfeita. Então a gente cresceu sem preconceito também. Peixe vai inteiro para a mesa, eu chupava o olho como quem come uma uva passa. Tanto que uma vez minha mãe, acho que foi minha primeira compra gastronômica, assim, né, culinária, que minha mãe me deu dinheiro e falou, vai, compra, sei lá, meio quilo de sobrecoxa. E aí ela fazia render para a família inteira, assim, meio quilo. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha ido comprar sozinha. A hora que eu olhei na avícola lá, todas as partes do frango, né? Tinha asinha, sobrecoxa, tinha carcaça. Aí com o dinheiro que ela me deu, sei lá, a sobrecoxa custava R$10. E eu tinha R$10, R$5 para comprar. A cabeça do frango custava R$1. Eu olhei aquela cabeça de frango e falei, nossa, será que minha mãe sabe disso? Daí isso me dá 2 quilos de cabeça. Fui toda feliz lá com a minha mãe. Olha, ainda sobrou troco, olha que eu comprei um monte. A senhora queria só meio quilo, eu comprei 2 quilos de cabeça. Aí minha mãe, volta já, vai trocar essas cabeças, que não foi isso que eu queria. E hoje eu acho isso tão incrível, né? De você saber aproveitar um bicho, já que foi morto, de cabo a rabo. O resgate do ato de cozinhar está voltada muito para a gastronomia. Então é muito legal você faz um filé, um magret de pato com redução de balsâmico e faz aquele prato, fotografa e coloca no Instagram, né? Aquela coisa, põe no Facebook, o que você fez. Mas quero ver ali no dia a dia. No dia a dia você tem que ter rotina, tem que ter constância. Quando eu morei na USP, dos anos 80, quando eu vi aquele vasto território do campus, ali eu plantei chuchu, colhia serralha, punks, né, que agora o nome é plantas alimentícias não convencionais, essas que estão no espaço urbano. Isso aqui era um ponto viciado de descarte de entulho, de resto grande de podas, de carroceiro que vem. A gente tirou muito entulho daqui. Então o mato estava desse tamanho quando a gente resolveu tornar isso aqui um pouquinho mais habitável. Foi quando a gente foi na subprefeitura, na reunião de zeladoria, e eu e minha vizinha falamos que a gente pretendia, o subprefeito deu maior apoio. Ele não pode dar nada além do apoio, mas já estava bom.